Eu vos dou esse novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também nos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo: amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir. E se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então, a vossa recompensa será grande, e sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nossa Senhora de Nazaré, São José, Rogai por nós. louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, será se nós voltaremos à missa de novo, depois de ouvir esse Evangelho segundo São Lucas? Será se nós imaginamos que Jesus está ensinando a gente a ser frouxo nesse Evangelho? Meus irmãos, eu gostaria de que uma coisa nós admitíssemos: que a palavra de Deus, ela nos ultrapassa. Assim como o céu está distante da terra, os pensamentos de Deus estão muito além do nosso.
Jesus, nosso Senhor, disse a Pedro, quando Pedro queria que Jesus não chegasse à cruz: afasta-te de mim, Satanás, teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Muitos de nós ficamos desconcertados com essa palavra do Evangelho, mas qual deve ser a nossa atitude? De entrega confiante às mãos de Deus, aos braços de Deus. Ele quem sabe de tudo. Mas fica contrariado com esse Evangelho quem tem uma conta para receber, né? Mais contrariado fica com esse Evangelho quem está alimentando alguma rixa, algum desapontamento. Mas vem cá, meu irmão, não procura entender humanamente esse Evangelho? Vamos então passar um pouco nas leituras que nós escutamos. Eu gostaria de começar a exploração pela primeira leitura que nós escutamos do livro de Samuel. Saul, o primeiro rei de Israel, estava furibundo com o rei Davi, que ainda não tinha sido, na verdade, nem empossado, digamos, como o segundo rei de Israel. Mas Saul ficou com ciúmes, porque o povo aclamava mais Davi do que a ele. Meus irmãos, todos nós sabemos que Davi é a figura, embora relativa, de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa primeira leitura, Saul representa todos nós, ungidos do Senhor. Todos nós aqui somos ungidos, ou seja, aqueles que foram batizados, crismados. Depois da missa, algumas crianças serão inseridas nessa família de Deus, que é a igreja, por meio do sacramento do batismo. Elas também farão parte desse exército. E vejam que Davi teve a oportunidade de se vingar de Saul. O que é que Saul fazia em campo aberto, descansando junto da sua lança? É porque ele estava perseguindo justamente Davi. Ele não tinha outra ocupação senão perseguir Davi até alcançá-lo. Queridos irmãos, certamente Saul também estava protegido pelos seus homens, pelos seus soldados. De tanto perseguir Davi, Saul estava cansado e por isso dormiu profundamente com os soldados, que nem perceberam quando Davi se aproximou. Olha a sutileza de Davi. Pegou a lança e o capacete do rei. E quando estava a uma certa distância, Davi gritou para Saul e os seus homens: olha, Deus te entregou em minhas mãos hoje. Eu poderia ter te cravado com essa lança, mas eu não poderia levantar a minha mão contra o ungido do Senhor, porque eu pagaria um preço muito alto. E um amigo de Davi, chamado Abissai, recomendou Davi: olha, para que dispensar essa chance? Vinga agora Saul e essa perseguição vai parar. Vamos transferir para a nossa vida espiritual essa história. Como eu já disse, Saul representa todos nós, que perseguimos o bem. Nós somos como o rei Saul. Nós somos inimigos de Deus. Sim, meus irmãos. Não se assustem. Não sou eu quem digo isso. São João, em uma de suas cartas, ou melhor, São Paulo, em uma de suas cartas, ele diz que Deus nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos.
Nós não fomos os primeiros a amarmos a Deus. Foi Deus quem nos amou primeiro. Quando é que eu sou inimigo de Deus? Quantas vezes eu sou Judas, achando que sou amigo de Jesus, mas por pouco eu o traio. E às vezes eu traio Jesus ainda dando um beijo no rosto dele. Eu sou um Judas até comungando. Eu digo isso para a nossa correção, queridos irmãos. A quaresma se aproxima. Meus irmãos, Deus tem tanta oportunidade de nos aniquilar. Ele poderia nos varrer do mapa. Diz o Salmo que se o Senhor tirar o seu espírito, tudo morre. Se Deus quisesse anular esse nosso tempo, nesse exato momento, Ele faria isso. As coisas só existem porque estão nele. As coisas só subsistem porque Deus que é o Criador. Só Ele que é, só Deus é. Nós não somos não. Somos sim, nele. O homem foi destinado a ser algo muito maior. Mas Deus quis mostrar que nós somos um sopro, que nós somos finito. Deus deu para nós uma capacidade tão grande, mas a gente aproveita dessa capacidade para não amar a Deus suficientemente. Usamos incorretamente a nossa liberdade e optamos por outras coisas. Meus irmãos, na época de Noé, está lá no livro do Gênesis, e nós escutamos nessa semana que passou essa leitura, que Deus resolveu acabar com a humanidade, com o dilúvio. Mas Ele enxergou no meio de uma humanidade maldosa, um homem que lhe agradou o coração, Noé. E a humanidade foi salva por esse justo, e esse justo com toda a sua família. Estão vendo como Deus também teve uma oportunidade de cancelar-nos, de nos cancelar, mas Ele não podia apagar aqueles que foram criados à sua imagem e à sua semelhança. Seria uma ofensa até ao próprio Deus desistir do homem, enquanto o homem está aqui nesse mundo. Costumamos ouvir por aí, e é verdade, que Deus, Ele odeia o pecado, não o pecador. Deus não odeia o adúltero, mas Ele odeia o adultério. Deus não odeia o ladrão, mas Ele odeia o roubo. De forma alguma Deus é cúmplice do mal. Ele ojeriza. Se tem alguém que ojeriza o mal, é aquele que é o bem em pessoa, Deus. No Evangelho, Jesus dizia que Deus é bondoso para com os ímpios, para com os maus, para com os ingratos. Mas escutem, é porque Deus espera que essas pessoas mudem de vida, se convertam e sejam salvas. Porque alguém poderia sair daqui dizendo: olha, Deus não olha as nossas obras. O Evangelho de hoje dizia que Deus também é bondoso para com os maus. Então, se é bom, se é mal, Deus se importa com qualquer um. Eu vou ser mau, que eu gosto. Tem gente que gosta de ser mau, de fazer coisas ruins. Tem gente que é um serial killer. Eu gosto de fazer o mal, alguém diz. Meus irmãos, Deus odeia o mal. Então Ele luta para que a pessoa mude de vida, se converta. Quantas chances Deus nos dá, meus irmãos, para que nos convertamos e sejamos precipitados no quinto dos infernos. Queridos irmãos, nessa história narrada na primeira leitura do primeiro livro de Samuel, enxerguemos então a nossa história. Às vezes nós estamos cansados
de tanto nos deleitarmos no pecado. Estamos estafados, não é assim que dizemos? Depois de flertarmos, nos enamorarmos tanto com o mal, que vem aquela canseira, diferente daquela alegria que nos vem do Espírito, do Evangelho, diferente daquela felicidade proveniente em degustarmos as coisas de Deus. O cansaço, o pecado causa em nós fastio, cansaço. Aí, como Saul, nós dormimos profundamente. E aqueles que juraram proteção a nós, aqueles que prometeram cobertura, eles também nos deixam quando veem que nós estamos no sono profundo ocasionado pelo pecado. Eles também nos deixam como alvos fáceis. Quem foi que prometeu para nós cobertura? O diabo, o pai da mentira, que pode vir representado também pelo teu amigo. Vai, não tem limites não. O pessoal faz muita brincadeira aí pelas redes sociais, mas se eles soubessem fazer a leitura teológica, perceberiam que tem um fundo de verdade no que postam aí nas redes sociais. Nesses dias eu vi, talvez vocês também já viram, de um rapaz fantasiado de demônio, incentivando o outro colega a fazer aquilo que ele tem vontade. Ele está num carro e ele já pergunta para o diabo: e esse carro aqui, será se ele corre 220 por hora? E o diabo: corre sim, vai. Ele bota o cinto e o diabo vai lá e tira o cinto, né? E tem freio para isso? Tem sim. Entendem, queridos irmãos? Quem promete para nós liberdade, na verdade quer ver a gente se, desculpa usar essa palavra, se danar. Quem promete para nós liberdade, vai, pega todas, bebe todas. O importante é ser feliz. Meus irmãos, e Deus tem tantas chances de nos aniquilar, mas Ele é misericordioso. Sabe quando é que a misericórdia cessará? A misericórdia de Deus é infinita, em Deus. Mas nós limitamos a misericórdia de Deus na nossa vida, quando, até o fim da vida, nós nos fechamos à graça de Deus. Tantas oportunidades que Ele nos deu, aí, quando é que cessará a misericórdia para nós? Aquela misericórdia que desprezamos ao longo da nossa vida, naquela hora que a gente vestiu o paletó de madeira. Sabe o que é, né? Que afilar o nariz, que juntar as pernas, aí a misericórdia cessará. Meus irmãos, minhas irmãs, se vocês lerem o restante dessa história, da primeira leitura, Saul ficou muito comovido quando Davi não tirou a vida dele. Saul chamou Davi: eu quero ser teu amigo. Mas leiam a história na sequência, que o ódio de Saul continuará contra Davi. Eu disse a vocês, Deus nos dá oportunidades, ao invés de sermos gratos, ficamos até felizes. Obrigado, Senhor, mais uma chance. Nasci de novo. Depois a gente volta a repetir tudo de novo. Tudo de novo. Você que é mãe, você que é pai, você pode pressentir o que passa no coração de Deus. Olhe seu filho, né? Olhe sua filha. Você não compactua com os maus procedimentos do seu filho. Você não concorda. Corrige, o filho promete emenda, alguns até se ajeitam, mas outros continuam no mesmo vício. Assim também somos nós. No Evangelho, queridos irmãos, por que Jesus pede o perdão aos inimigos? Porque Ele também nos perdoou.
Eu comecei essa homilia citando o apóstolo Paulo, que Deus nos amou quando nós ainda éramos os seus inimigos. A nossa vida tem que ser a vida de Cristo, os nossos sentimentos também devem ser os sentimentos de Cristo. Escutaram bem a segunda leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios? São Paulo dizia que o primeiro homem, Adão, foi um ser vivo, o segundo Adão é um espírito vivificante. Eu pergunto a vocês, quem é o segundo Adão? Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem é o primeiro Adão? É aquele Adão velho, e todos nós somos filhos dele, Adão e Eva. Aqui, quando fala do Adão, está se referindo ao homem e à mulher. Ele era ser vivo, mas aquele que vem do céu é espírito vivificante. Eu pergunto a vocês, uma barata é um ser vivo? É. A ameba é ser vivo? É, embora não seja inteligente. Deus não criou a gente para ser só um ser vivo. Quando Deus formou o homem da terra, o homem era só um boneco de argila, enquanto Deus não inalou, enquanto Deus não exalou nas narinas do homem o seu sopro de vida, Deus tirando a sua vida e colocando no homem, o homem era só um boneco, mas quando ele recebeu a vida de Deus, ele se tornou um ser vivente, mais do que vivo. Essas crianças que serão batizadas depois da missa, de seres vivos, passarão a seres viventes. Jesus falou que a carne está destinada à morte. O Espírito é quem dá vida, a carne para nada serve. O Espírito é quem dá a vida. Ou seja, essa vida não é nada. Ela não presta, essa vida, se ela não é dignificada pela graça de Deus. Lembram que eu falei no início da pregação que Deus também quis mostrar o nosso nada quando Ele nos fez assim, frágeis, não pecadores, mas frágeis, porque não há um outro Deus além de Deus. O homem é Deus em Deus. Estão aqui os santos. O homem não é Deus além de Deus. O diabo sabia disso. O diabo sabia que o homem era destinado a ser revestido da divindade. Ele ficou com inveja porque esse dom não foi para ele, e ele quis colocar o homem em oposição a Deus. Olha, no dia que vocês desobedecerem a Deus, vocês poderão medir forças com ele. Vocês poderão ir no braço com ele. É o diabo mandando o homem, um ratinho, querer vencer o leão de Judá, nosso Senhor Jesus Cristo. O leão devora, se ele for aplicar sua força, o ratinho que não dá nem para sobremesa. E quantas vezes o homem fica querendo medir força com Deus? É como uma criancinha que chama para a briga um lutador de boxe. Queridos irmãos e irmãs, é por isso que o Salmo 1 diz que Deus lá de cima ri dessa nossa prepotência, desse nosso orgulho. Como Ele é misericordioso. Com uma mão Ele nos esmagaria, mas Deus é bondoso e, reitero, esperando que mudemos de vida. Queridos irmãos e irmãs, continua São Paulo na segunda leitura. Veio primeiro não o homem espiritual, mas o homem natural. Depois é que veio o homem espiritual. O primeiro homem tirado da terra é terrestre, o segundo homem vem do céu. Como foi o homem terrestre, assim também são as pessoas terrestres. E como é o homem celeste, assim também vão ser as pessoas celestes. Estão vendo? De naturais seremos sobrenaturais.
Eu falei isso ontem na comunidade Santa Luzia. Olhem bem para Jesus, o Filho de Deus. Em Jesus se encontram a realidade divina e a realidade humana. Jesus se encarnou como uma baratinha? Jesus se encarnou como uma mosquinha? Não, como homem. Olha, o homem já tinha um princípio imortal, que é a alma. Agora, o homem recebe esse grande dom de a divindade se encontrar com a humanidade. Olhem bem para Jesus de Nazaré. Nele está o homem completo. Deus no homem, o homem Deus. Na humanidade de Jesus de Nazaré, Deus abraçou toda a humanidade, de modo que todos nós formamos uma só coisa com Ele, um só Espírito com Ele. O que fizermos, Cristo sente. O que a ocorrer com Cristo, ocorre conosco. Por isso que Ele faz, também nós fazemos. Amar como Jesus amou, falar como Jesus falou. Nós somos as mãos e os pés de Jesus aqui nesse mundo. Estão vendo como o nosso destino não é a morte? Deus em nós. Como definição da encarnação, Jesus disse para nós: permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Antes, o homem tinha alma, só alma, mas agora Deus em si foi uma novidade trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não imaginamos o céu que nós somos, Deus em nós, mas nós conspurcamos esse santuário de Deus que é o nosso corpo, manchamos esse santuário de Deus com os nossos pecados. Então, queridos irmãos, o amor aos inimigos tem como fonte o amor de Deus por nós, inimigos de Deus, inimigos que somos também de nós mesmos, inimigos dos outros. Que o Senhor nos ajude a viver a sua palavra. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.